Essa é a sua rádio, Sementes da Boa Nova. A melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Senhoras e senhores, está no ar Fonte Cristalina, um programa de estudo da codificação, com perguntas e respostas, entrevistas, canal direto através de nosso WhatsApp, 012-99-613-2114. Esclareça suas dúvidas. Uma realização, Associação Espírita Sementes da Boa Nova. Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Estamos aí iniciando mais um programa Fonte Cristalina, né? Oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E hoje, na presença especial da nossa querida Elisa. Boa noite, Elisa, tudo bem? Boa noite, Mário, tudo bem? E do meu querido Sebastião Cândido. Boa noite, Sebastião, tudo bem com você? Boa noite, Mário, boa noite, Elisa, e boa noite a todos. É sempre uma satisfação enorme estar com vocês. É isso aí. O nosso programa, né, como muitos já conhecem, é um programa que tem como objetivo estudar a codificação, com ouvintes participando e também escutar músicas espíritas, né? Que a gente tem pouca divulgação da música espírita, aliás, são músicas maravilhosas, né? Então, esse é um dos objetivos, é mostrar para o grande público que existe aí muitos artistas, né, interpretando, compondo e tocando as mais belas músicas. Então, hoje em especial, nós temos a presença do Sebastião, que já veio aqui algumas vezes, né? E a Elisa vai nos dizer a respeito das nossas atividades semanais. Por favor, Elisa. Bom, temos uma programação de segunda a sábado, às 8 horas. Elas são transmitidas através dos canais da rádio web, www.sementesdaboanova.org, do Facebook, www.facebook.com/sementesdaboanova, e do YouTube, www.youtube.com/c/sementesdaboanova. A programação é a seguinte: de segunda-feira, a gente tem o estudo do Livro dos Médiuns. Na terça-feira, às 5 horas, tem o programa Evangelho no Lar. E às 8 horas temos palestra. Na quarta-feira, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da Turma da Noite e o estudo do Livro dos Espíritos. Na quinta-feira, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, Turma da Tarde, e estudo do livro O Céu e o Inferno. De terça-feira temos palestra e sábado, hoje, programa Fonte Cristalina. A gente também tem o Clube da Leitura, que se reúne na segunda semana de cada mês. O próximo encontro será no dia 13 de outubro e discutiremos sobre o livro Nosso Lar, pelo espírito de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quem quiser participar é só entrar em contato mandando mensagem para o WhatsApp 99613-2114. E também vamos ter a terceira Semana Espírita de Ubatuba, em outubro, que vai ser do dia 19 a 23. E o tema vai ser Ciência e Espiritualidade. Serão transmitidos ao vivo pelos nossos canais da internet de segunda a sexta às 8 horas. É isso aí, minha querida. Se quiser já emendar a nossa prece de abertura, por favor, fique à vontade. Elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Guia, pedindo a Jesus que nos envolva com sua luz, para que entremos em sintonia com a espiritualidade e o plano maior, para que possamos compreender os ensinamentos desta noite e que possamos ser envolvidos em muita paz, muito amor e serenidade, nos possibilitando o entendimento e o aprendizado do que hoje nos for dito. E para iniciarmos, vamos fazer a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, os nossos ouvintes e aqueles irmãos que frequentam lá o Centro Espírita Joana de Ângeles já conhecem o nosso querido Sebastião, mas muitas pessoas, evidentemente, não conhecem. Então, ô Sebastião, antes da gente começar o nosso papo, eu queria que você falasse um pouquinho quem é o Sebastião. Vamos lá. É sempre uma honra. Nós, Sebastião, eu e a minha esposa, trabalhamos em algumas casas espíritas, né? Talvez não vamos alongar e pedimos desde já desculpa por todas, mas estamos filiados ao Grupo Espírita Manuel Bento, ao Núcleo Espírita Padre Isabel, ao Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, Paz e Amor, entre outros. E nós somos instrutores, palestrantes, oradores, pesquisadores, mas, acima de tudo, estudiosos da doutrina espírita. Aproveitamos aí esta oportunidade, esse período dessa quarentena, dessa reclusão, também para pesquisar a montagem, né, a estruturação de cursos online, aulas online. Temos trabalho, né, com dependentes químicos e familiares, com auxílio psicológico e psiquiatra. Temos aí, né, os trabalhos nas casas espíritas associados não só aos cursos, mas também à elaboração, desobsessão. Então, procuramos, sempre que formos chamados, sempre que se fizer necessário, nós estamos sempre procurando levar o Evangelho de Jesus a todos os corações necessitados. É o momento que nós, né, temos que mostrar a que viemos. Então, esta oportunidade bendita. E aqui estamos, sempre com a ajuda, colaboração de amigos, como o Mário, hoje a Elissa, e essa casa bendita, né, o Centro Joana de Ângeles de Ubatuba, a quem tivemos a honra, a responsabilidade de conhecer e de servir a Jesus, ao lado de amigos dedicados e comprometidos com o Evangelho do Cristo. É sempre uma alegria enorme estar com vocês. Sempre que se fizer necessário, aqui estamos para colaborar. E me diz uma coisa, Sebastião, sobra algum tempinho para dormir ou não? Como nós falamos, da meia-noite às 6 sobra para a gente fazer as coisas domésticas. Tá certo. É isso aí. Antes de iniciar aí a nossa conversa, né, na verdade, eu gostaria que fosse até um bate-papo informal, porque nós estamos aqui estudando a doutrina. Sim. E gostaria da participação também dos nossos ouvintes, porque esses são momentos, queridos irmãos, que a gente pode ali, com alguma dúvida, alguma coisa, ter a oportunidade de serem esclarecidas por irmãos como o Sebastião. Então, não percam a oportunidade. Se vocês tiverem algo aí, alguma dúvida, coloca nos comentários ou através do nosso canal do WhatsApp. Qual que é o nosso WhatsApp aí, Elisa? Vou pegar aqui. 996132114. Então é só lá entrar, colocar lá a perguntinha que a gente também tá ligado aqui no WhatsApp, tá certo? Bom, entrou aí na nossa sala a Lilian Zigrossi, a Marilza Bilardi, a Ione Freitas, a Maria do Socorro, a Beta Cisla, a Renê Costa, o Walter Zigrossi, a Rosa Mintz, a Edeusa Dona Bela. E a Inês está dizendo o seguinte: Sebastião e Celi, uma dupla muito querida em todas as casas que frequenta. Tá vendo aí, ó? Já tá com uma amiga querida aí, ó, Sebastião. Bondade da Inês. Ela tem familiares nesta cidade linda e acolhedora de Ubatuba. Então, ela acompanha. É uma pessoa muito querida por todos nós. Obrigado. É isso aí. Bom, gente, então nós vamos iniciar. Nós estamos tratando um assunto um pouco chato, né? E que, coincidentemente, a gente sabe que coincidências não existem, calhou exatamente de já estarmos estudando esse assunto no início aí do mês de setembro, que é um mês considerado voltado, né, justamente para esse tema tão importante que é o suicídio.
Então, veja, coincidências não existem, já é a segunda oportunidade desse mês que nós estamos tratando a respeito desse assunto, e nós vamos, de alguma forma, tentar colocá-lo de uma maneira suave, tranquila, mas, ao mesmo tempo, responsável, né? Sim. Bom, Elisa, você pode ler a nossa primeira pergunta, por favor? Vamos lá. Questão 952A. Será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? É mais culpado porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há, muitas vezes, uma espécie de desvairamento, que alguma coisa tem da loucura. O outro será muito mais punido. Por isso que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Ô, Sebastião, então veja bem, a princípio aqui ele está dizendo que há uma diferença, né? Então, me diz uma coisa, aqueles irmãos, né, que infelizmente vão conquistando em sua mente aquela ideia, né, de tirando a sua vida, planejando, fazendo todo um contexto preparatório, então há uma diferença em relação àqueles que tiram num supetão? Sim. O que você pode dizer a respeito disso? Sim, sim. Nós sabemos que existe aquela coisa, um segundo pode mudar a reencarnação de um espírito, porque em um segundo você se suicida, em um segundo você tira a vida de alguém, em um segundo você muda toda a estrutura e o seu planejamento reencarnatório. Então, aquela pessoa que vem elaborando, por isso Jesus já recomenda em seu evangelho o orai e vigiai, é o pensamento, é a sugestão, é a influência. Então, aquela criatura que vem elaborando, ela vai criando todo esse planejamento, até a forma de executar. Então, ela vai alimentando essa ideia. E com isso, ela vai atraindo essas sintonias, ela vai atraindo para junto de si essas sugestões. Tem como resistir? Sim, nós sabemos que a prece é a nossa ligação com o Pai. Nós sabemos que a prece, nós atraímos com ela os benfeitores espirituais, os nossos amigos espirituais que vêm em nosso socorro, em nosso auxílio, além do que ela própria, dentro de uma linguagem popular, repele esses irmãos que ainda se comprazem com essas ideias. Mas essa criatura que vai planejando, vai elaborando, ele chega ao requinte, vamos assim dizer, da estrutura de como ele vai se suicidar. Hora, local, as formas, inclusive, em muitos dos casos, as reações dos familiares que chegam. Então, isso tem um peso. Agora, aquela criatura que, de repente, no momento de desestabilização, aquela criatura que, no momento de desespero, numa situação em que ela não estava esperando, e, de repente, a emoção aflora, e ela toma esta decisão e, de imediato, faz, então, sim, Deus, por ser a perfeição absoluta, ele leva em consideração a intenção das criaturas, são as sugestões. Então, alguém que em um momento de desespero, em um momento de aflição, atenta contra a própria vida, não pode ser colocado na mesma sala, na mesma situação desta outra que veio de um planejamento, que veio aí já sabendo, não as consequências, mas sabia de antemão o que ele estaria ocorrendo. Então, essas criaturas que vêm com essa elaboração, vamos assim dizer, que vêm com esse questionamento, esses são mais difíceis até de nós identificarmos, porque eles são muitos dissimulados, sorriem e às vezes levam uma vida normal. Então, são pequenos detalhes que nós precisamos conhecer dessas criaturas, do seu dia a dia, das suas atitudes, para que nós possamos notar o que está acontecendo para ver o que nós podemos fazer em termos preventivos. Enquanto que esse de imediato, no momento ele resolve e vai, e ali, né, comete esse ato, mas perante a lei divina, cada um será analisado. Deus entende a intenção,
mas principalmente as consequências do que isso vai ter no espírito, na sua vida futura. Como a gente falou na semana passada, né, quem se interessar mais sobre esse assunto, quiser se aprofundar, né, tem aquela monumental obra, né, da Ivone A. Pereira, né, até me deu um branco agora do suicídio. Ivone do Amaral Pereira, Memórias do Suicídio. Né? Então, veja, gente, essa obra ela é fantástica e tem ali um corpo de doutrina, de ideias, de informações que vai muito contribuir para quem quiser se interessar mais no assunto e, eventualmente, quiser ajudar mais pessoas. Então, ali tem bastante coisa. Vamos para a segunda, Elisa, por favor? Questão 953. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, passando voluntariamente sua morte? Resposta: é sempre culpado aquele que não aguarda o tempo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado, de que um socorro inesperado não venha no último momento? Essa questão ela é muito comum, né, Sebastião? Muitas pessoas que se veem aí em doenças gravíssimas, né, e que evidentemente não conseguem observar um futuro lá na frente, acabam, infelizmente, fazendo isso que ele acabou de falar, né? Isso também poderíamos fazer um paralelo com a eutanásia, ou não tem nada a ver? O que você pode nos dizer a respeito disso? Veja bem, quando nós compreendemos, quando isso vem desde a época lá de Moisés, vamos assim dizer, Moisés nos apresenta um Deus cruel, um Deus vingativo, um Deus que pune, né? Um Deus que castiga. Aí, quando vem Jesus e mostra esse Deus que é todo amor, que é todo bondade, esse Deus que é todo misericórdia, muda totalmente a concepção de temor para amor. Então, o Deus de Moisés é um Deus para ser temido. O Deus de Jesus é um Deus para ser amado. E se nós sabemos, através desta compreensão, que Deus, um dos atributos é a perfeição, e a perfeição é absoluta, somente Deus é a perfeição absoluta, um segundo, como nós dissemos, muda a história do espírito, muda o seu planejamento reencarnatório. Então, como não saber se no último momento o médico lá físico não tem uma inspiração e ele vem através de um diagnóstico, através de uma medicação, o magnetismo que nós sabemos. Jesus não usou penicilina, Jesus não usou antibiótico, Jesus usou o seu magnetismo para curar e realizar todas as curas e alguns milagres que está relacionado lá, que nós sabemos o que é. Então, como não saber que a espiritualidade, no último momento, vai trazer de volta aquela pessoa, não a vida, porque ele está ali. Então, como nós vamos saber que findou esse horário? Será que Deus, sendo a perfeição, ele não sabe qual é o nosso limite? Ele não sabe até onde nós podemos ir? Então, se é a título de abreviar, se a criatura já viveu, já experienciou todo esse tempo, por que não mais? É sempre um tempo de reflexão. Todo e qualquer tempo aproveitado é motivo de resignação, para que nós tenhamos a indulgência, para que nós podemos entender o que é piedade. Então, quando nós nos colocamos no ditado de abreviar, não vai ter jeito mesmo, então é melhor que eu morra agora, nós estamos nos intitulando Deus, nós estamos entendendo que nós sabemos mais do que o Criador, nós estamos sabendo mais do que Jesus. Por quê? Porque, primeiro, Deus é o nosso Criador, Jesus é nosso guia e modelo. Nós estamos aqui, sim, para as reparações de nossos enganos e equívocos, mas, acima de tudo, quando Jesus nos convida a estar aqui, ele quer a nossa contribuição. Ele está oferecendo a nós a oportunidade da evolução, mas também de ajudar este planeta bendito. E quantos espíritos encarnados e desencarnados estão tendo ali nós
como exemplo, que seja de resignação ou que seja aí da total incompreensão da lei divina. Então, claro, para Deus sempre vai contar a intenção. Então, os espíritos, como você mesmo disse, lá, basta olharmos, você falou do Memórias de um Suicida, e a Elisa citou para nós lá, num dos dias da semana, que agora a memória é falha, mas no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, no capítulo 5 lá dos Suicidas, Kardec conversa e indaga vários espíritos a respeito do suicídio. E cada um tem uma história, cada um tem um desdobramento. Então, essa forma, muitas vezes, de nós querermos buscar a paz, buscarmos a solução, isso será motivo de dor e de sofrimento. Então, 1 minuto para Deus não é nada, mas para nós, espíritos imortais que estamos aprendendo, é uma eternidade. E nós precisamos valorizar todo o tempo. É claro, por isso essas reencarnações que muitas vezes nós vemos, crianças, né, natimortas, espíritos que nascem aí e vivem poucas horas, vivem poucos dias e algumas semanas, são exatamente espíritos que estão, como diz lá no livro Entre a Terra e o Céu, são espíritos completistas, que vêm exatamente para completar essa parte da reencarnação em que eles burlaram, em que eles se antecederam no seu retorno ao mundo espiritual. Nós temos aqui uma pergunta da Hebe. Eu vou ler a pergunta, mas você vai responder depois dos nossos comerciais, tá certo? A Perfeito. Pergunta dela é o seguinte: gostaria de saber sobre algumas pessoas que passam a vida anunciando e nunca efetivam o ato, principalmente mobilizando os entes amados. Como são vistas estas pessoas? Então você vai pensando aí, meu querido, que nós vamos agora para os nossos comerciais e a gente, quando retornar, a gente vai responder a pergunta da Hebe, tá certo? Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração,
nos dando água viva. Sempre mestre, sempre profeta. Ser divino, ser por guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, Você está na Rádio Sementes da Boa Nova, a primeira rádio espírita do litoral norte de São Paulo. Você está na companhia de Mário Mazei, no Fonte Cristalina, um programa que vai ao ar todos os sábados, às 20 horas. Um oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Não está enxergando bem? Quer renovar os seus óculos ou lente de contato? Então você está no lugar certo. Óptica Julian, levando luz na medida certa para os seus olhos e economia para o seu bolso. Disponibilizamos para você exame optométrico de refração e adaptação de lente de contato. Endereço Rua Jordão Homem da Costa, 110, Centro Ubatuba, São Paulo. Telefone 3832-2367. Água é vida, e vida não se desperdiça. Evite molhar as plantas do jardim nas horas mais quentes do dia ou em momentos de muito vento. Parte da água é perdida e não atinge o solo. Prefira o período da manhã e procure molhar a base das plantas, não as folhas. E você pode diminuir ainda mais a perda de água se usar coberturas como folhas ou palhas sobre as porções descobertas do solo. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bom, estamos retornando aí para o segundo bloco, né, do Fonte Cristalina, um programa oferecido pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. Bom, vamos relembrar a pergunta da Hebe? Aproveitando, gostaria de saber sobre algumas pessoas que passam a vida anunciando e nunca efetivam o ato, principalmente mobilizando os entes amados. Como são vistas essas pessoas? E aí, Sebastião? Então, é dentro daquilo que nós falamos, né? Mas, veja bem, é uma oportunidade bendita, porque, na realidade, as pessoas que assim agem, elas estão pedindo socorro. Na realidade, elas estão pedindo ajuda, elas estão pedindo uma solução, estão se sentindo angustiadas. Claro, existe uma linha de historiadores e de pesquisadores da própria doutrina que fala que espíritos que assim agem, eles estão de posse de reminiscências de que em alguma outra jornada pretérita possam haver cometido suicídio. Mas isso não existe em nenhuma das obras da codificação, esta garantia ou essa certeza. Porém, as obras complementares, Leon Denis, o Fenelon, né, o próprio, trazendo para os nossos dias o Emmanuel e a Joana de Ângeles, então eles dizem o quê? Esses espíritos angustiados, atribulados, com essas tendências, na realidade, eles buscam no seu inconsciente, ali estão procurando uma forma de sair dessa situação em que eles se encontraram. Então, essa verbalização, esta exteriorização desse sentimento é porque não, eles têm mérito. Junto aos benfeitores, aos seus amigos, são pessoas que, mesmo dissimuladamente,
eles têm aí o amparo espiritual, ou seja, têm moral, são pessoas que têm dignidade, são pessoas que têm, no fundo, quando nós falamos moral, dignidade, nós não estamos falando somente de religiosidade. Então, a pessoa, quando diz, eu vou me matar, é um subterfúgio, é uma fuga que a pessoa está dizendo, eu não aguento mais essa solução. Então, qualquer hora eu me mato. Então, na realidade, às vezes uma sobrecarga, às vezes uma ingratidão, às vezes aí uma desilusão por expectativa que ela mesma criou junto aos espíritos ali reunidos, muitas vezes dentro do próprio lar, a baixa, né, tolerância com as frustrações que a vida nos oferece, o materialismo que hoje ainda impera, quando nós nos comparamos muitas vezes a outras pessoas, é melhor fosse que eu tirasse a minha vida, melhor fosse que eu morresse. Então, na realidade, o nome da moça lá que fez a pergunta, então, na realidade, assim, vamos procurar acompanhar, vamos ver, sentar, procurar através do diálogo, ver o que está acontecendo, o que está levando ela a esse tipo de reflexão. Por que ela está atraindo para junto de si esses pensamentos? Sem contar que, na doutrina espírita, nós aprendemos lá o significado de que Paulo de Tarso diz lá na carta aos Romanos, né? Que nós vivemos cercados por uma multidão de testemunhas. Muitas vezes, adversários, desafetos, inimigos de vidas pretéritas, quando nos encontram na carne, e às vezes eles têm essas sugestões, eles ficam nos influenciando nessa maneira, exatamente porque eles querem a nossa derrocada, eles querem a nossa queda. E quando nós permitimos essas influências, quando nós baixamos a nossa sintonia, quando nós diminuímos a nossa vibração em relação à misericórdia divina, eles nos alcançam e muitas vezes nós ficamos vulneráveis, mas nem todos levam adiante esse fato, exatamente porque, de uma forma ou de outra, mesmo inconscientemente, eles sabem das consequências e dos desdobramentos do que eles estão falando. Mas exige muito cuidado. É um sinal de alerta para aqueles que vivem ao nosso lado. A Lilian aproveita e pergunta o seguinte: a eutanásia seria um assassinato? Sim, sempre é, porque nós não sabemos, como nós falamos anteriormente, nós não podemos nos arvorar como se fôssemos o Deus. Como nós poderemos saber o que vai acontecer? Existem duas situações que são bem distintas. Quando a maioria dos casos relacionados à eutanásia, na realidade, os familiares, os espíritos mais próximos, muitas vezes os consanguíneos que decidem pela eutanásia, na realidade, eles estão tentando se livrar do problema. Na realidade, eles estão arrumando uma solução para eles. Eles estão querendo, a harmonia, eles o equilíbrio. Eles estão querendo paz. Então, agindo assim, eles tiram o problema da frente. É a mesma coisa quando vamos falar mendigo, porque é a forma com que nós entendemos. Quando algum necessitado bate no nosso portão e fica lá chamando, pedindo. Às vezes nós vamos lá e damos aquilo que nós temos à frente para se livrar do problema. A mesma coisa é essa. Agora, quando um médico, quando uma equipe médica nos procura, por exemplo, olha, existe aí a morte cerebral, nós sabemos que tem lá os 3 exames com tempo de 6 horas de intervalo entre um e outro, comprovada a morte cerebral, olha, aqui está, ele está vivendo simplesmente a parte orgânica, a parte física está sendo mantida por instrumento, mas já não tem mais isso. Ou seja, o espírito já não está mais ali. Então, nesse caso, é amor. Nesse caso, é misericórdia. Nesse caso, é compreensão. O espírito já não está mais ali. Então, uma vez que foi comprovado que houve a falência múltipla dos órgãos e somente o equipamento, somente os instrumentos estão mantendo ali a vitalidade daqueles monte de ossos e carnes, aí é amor.
aí é misericórdia, aí sim é louvável. Mas é preciso ter muita conscientização para tomar a decisão. Eutanásia vai ser sempre considerado assassinato, homicídio, sim. Claro, cada um no seu grau de importância, cada um no seu grau de culpabilidade, mas é sempre recriminado. Vamos dar a chance para a Edeusa, que ela está perguntando o seguinte. Maria, quando indagada pelo alto sobre os outros orbes, preferiu continuar trabalhando no Vale dos Suicidas, acolhendo nós, irmãos, que cometeram esse ato. Gostaria de ouvir um pouco sobre isso. Então, o livro Boa Nova, do Humberto de Campos, é o único que faz esse relato de Maria. Tem o livro Maria de Nazaré, do Miramês, que conta a história da reencarnação de Maria, que é o mais completo que tem. Mas a esse respeito, está lá, é a última lição, né, o último capítulo do livro Boa Nova. Então, Maria, depois do retorno de Jesus ao mundo espiritual, depois da sua ascensão, Maria, então, é recolhida por João. É preciso lembrar que no momento supremo do Calvário, o Cristo, então, se dirigindo ao apóstolo, aquele que era o mais novo deles, um adolescente à época, que João tinha entre 14 e 16 anos, então, quando Jesus na cruz diz, filho, eis aí a tua mãe, Jesus está colocando Maria sob a responsabilidade de João. Quando ele fala, mulher, eis aí, mãe, eis aí o teu filho, ele está dizendo, vá com ele, porque ele é quem vai zelar de ti enquanto caminhas aqui na terra até o seu retorno ao mundo espiritual. E João, depois de recluso, lá em Éfeso, então ele busca Maria em Jerusalém e leva para lá. Funda a Casa do Caminho, onde eles ali acolhem todos os necessitados de todos os matizes. E em um momento lá de sublime, Maria, então, ela acolhe um desses mendigos que estão passando por ali. E ali ela fala da vida, fala do filho, das suas realizações. E quando Jesus, então, fala, ela reconhece o filho. E aí ele fala para ela, mãe, acabou, findou o seu prazo, cumpristes dignamente o papel que o pai aqui designou. Agora chegou a hora e o pai quer que você, então, alcance e siga para as esferas superiores. No que ela, então, responde ao filho, filho, enquanto houver na terra um filho necessitado de mãe, eu aqui estarei. Então ela se abdica das esferas superiores porque ela sabe a dor e os sofrimentos da mãe. Maria não chora, Maria não verte uma lágrima durante todo o messianato do Cristo, porque ela tem ciência e consciência do papel do filho aqui na nossa existência. Então, por isso que até em alguns hinos da igreja romana, tem lá que em cada mulher um traço de Maria Deus deixou. Então, as obras espíritas, elas nos trazem que somente Maria adentra essas regiões inferiores, como o chamado Vale dos Suicidas, né? Onde ela vai ali com os seus trabalhadores diletos resgatar essas criaturas. Ela é respeitada. O seu amor chega antes. O seu amor, a sua dedicação, o seu afeto, a renúncia, o exemplo de amor que nós almejamos está nesta dedicação. Então, mesmo nessas regiões inferiores, ela é conhecida. E é aí que nós compreendemos o verdadeiro significado de Pedro quando ele diz: o amor cobre uma multidão de pecados. Por maior e por mais grave que seja a nossa falta, como é o suicídio em que nós estamos tratando, no momento oportuno, no momento aprazível, Maria, com seus trabalhadores, irão resgatar todos esses filhos e trazê-los de volta para o rebanho. São as ovelhas perdidas da qual o pastor necessita para continuar a evolução e o seu aprendizado. A Beta está dizendo o seguinte, né? Às vezes ocorre que a pessoa não planejou tirar a própria vida, mas ela arrasta uma depressão por anos a fio, de repente resolve dar fim à própria vida.
De que forma é tratado esse tipo de suicida? O suicídio, ele tem sempre a sua causa. Nós, não, como dissemos, não existe uma vala comum. A depressão, e que tem vários matizes, ela tem vários nuances, a depressão. Entre eles está a não aceitação da atual encarnação. Então, essa forma, muitas vezes reprimida, a frustração, a decepção, os sonhos, as expectativas que a criatura cria para si, ela não consegue compreender e entender que aqui nós estamos em um planeta de provas e expiações. Então, quando a pessoa entra nesse processo de depressão, é preciso buscar as fontes. Não podemos julgar. Isso jamais nós podemos fazer, porque é grave, requer cuidado, requer. E nos dias de hoje, onde o imediatismo aflora, as pessoas deveriam aproveitar esse período de reclusão, esse período de quarentena que nós estamos, exatamente para isso, para que nós possamos entender a necessidade daqueles que caminham conosco. Às vezes, o depressivo, ele sorri, ele se alimenta, toma banho, faz compra, ele tem uma vida normal. Só que o que ele traz no seu íntimo, o que ele traz no seu interior, é preciso muito amor para compreender. Então, veja bem, para ouvir, basta você ter audição. Para escutar, é preciso que exista amor no coração. Escutar, então, é amor no coração a serviço do Evangelho. Ouvir, qualquer um pode que tenha audição. Então, é preciso compreender. Às vezes a pessoa tem dificuldade de pedir ajuda, de pedir auxílio, mas nós devemos compreender. Pequenas mudanças, pequenas atitudes, pequenos atos ajudam muito essas criaturas a compreender que aqui, a nosso estágio aqui é temporário, é um período de transição, mas, como o próprio Cristo disse, nós precisamos ter paciência, tolerância. Somos devedores? Sim, somos todos devedores, mas estamos pagando em várias parcelas, em últimas parcelas. E o Pai, no seu amor infinito, na sua misericórdia, o valor é pequeno perante a imortalidade, perante a eternidade que nos aguarda. É isso aí. Bom, vamos em frente com as nossas perguntas. Elisa, por favor. Vamos. 953A. Concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenável, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável, em que a vida é só encurtada de alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Kardec, ele sempre foi assim, muito meticuloso, né, nas suas ponderações. Veja, essa questão ele quer esmiuçar até a última gota, né? Então, em vista disso, Sebastião, eu sei que você já respondeu ali, mas ele quer saber até nos mínimos detalhes. E aí, o que você pode nos dizer a respeito dessa resposta? Então, Kardec, a importância é aí que nós começamos a entender. Muitas vezes, os espíritas em si, né, ou aqueles que muitas vezes assim se denominam, às vezes nós adquirimos hábitos de muitas outras denominações religiosas. Por isso nós não podemos pegar simplesmente uma pergunta do Livro dos Espíritos e querer entender que isso está. A importância de Kardec está, como catedrático que ele era, como um poliglota que ele era, ali um literata que ele era, então ele representa todos nós. Ele faz uma pergunta, mas já pensando na próxima, ele quer uma resposta clara e objetiva. Por isso, muitas vezes, os benfeitores parecem grosseiros, parecem que estão sendo muito rígidos. Por enquanto, é isso que você precisa saber e basta. Mas sim, então, ele representa a nossa curiosidade. E como esse tema é um tema muito controverso, por quê?
suicídio vai ser sempre dessa forma, tirou-se a vida e tem os seus desdobramentos. Mas é preciso levar, assim como se diz, o suicídio é sempre um crime, tá, mas Jesus não instituiu a misericórdia, Jesus não é a exemplificação. Então, é preciso nós entendermos as dificuldades da criatura, é preciso, ele tem conhecimento, ele tem a informação, qual era o estado emocional em que ele se encontrava. Muitas vezes a decepção é muito forte. Por isso que nós, ao sonharmos, ao nós buscarmos almejar aí os nossos sonhos e conquistas, precisamos ter em mente que a expectativa é nossa. Se nós não analisarmos os recursos que temos à nossa disposição, se nós não analisarmos os mecanismos dos quais nós dispomos, nós vamos nos decepcionar, nós vamos nos frustrar. E, às vezes, ficamos com vergonha, às vezes nos sentimos humilhados, às vezes nós nos sentimos inferiorizados. E aí resolvemos, porque, na realidade, o suicida ele está sempre procurando amenizar a sua dor, amenizar o seu sofrimento. Sim, Kardec precisa, e ele está corretíssimo dentro do que ele se propôs. O objetivo é evitar que isso aconteça. Por isso ele cerca de todas as maneiras, por isso ele indaga de todas as formas, para atender a todas as nossas necessidades. Busquemos ajuda, busquemos a orientação. Então, mais uma vez, nós vamos nos socorrer do Emmanuel. Deus ajuda as criaturas através das criaturas. Então, muitas vezes, somos nós o instrumento, somos nós a ferramenta, somos nós o remédio, somos nós a solução. Então, nós precisamos ficar atentos àquilo que está acontecendo à nossa volta, porque muitas vezes os nossos irmãos precisam de nós. E é este o significado de amar ao próximo como a si mesmo. Evitar dores e sofrimentos, evitar para eles o ranger de dentes. Então, que nós possamos refletir sempre a misericórdia divina e o amor incondicional de Jesus. Você mesmo disse no início, aqui na conversa nossa, aqui em off, você mesmo colocou até mesmo para eles. Sim, quem teve a oportunidade de apreciar a música que tocou no nosso intervalo, a composição, ela faz uma viagem pelo Evangelho. Ela foi do túmulo, ela foi na transfiguração, ela falou de N situações do Evangelho. Então, existem várias maneiras de se servir a Jesus. Existem várias maneiras de divulgar o Evangelho. Existem N formas de nós ampararmos, acolhermos, mas principalmente que nós amarmos aos nossos irmãos. Só para complementar aí a tua resposta, né? Os espíritos amigos, obviamente, disseram que não importa, né? Há frações de segundos ainda, né? O que importa é que não aos olhos de Deus, como ele bem fala aqui, é uma insubmissão, né? Uma falta de resignação. Sim. Então, queridos irmãos, seja qual for, né, a situação em que se encontrem, coloquemos tudo na mão do nosso Pai maravilhoso, que sabe exatamente o nosso momento certo, e tenhamos aí a nossa resignação e sigamos com toda a coragem e determinação. Não é isso? Bom, vamos para os nossos comerciais e a gente volta, porque o papo está interessante, né? Muito bom. Caminhei no caminho em busca da direção.
meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida dor, bendito Consolador. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estais cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentido a dor, bendito Consolador. Caminho no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto, angariareis o pão, do estertor de vossos partos, o maná da evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido, caridade, coração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estais cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentido a dor, bendito Consolador. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estais cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentido a dor, bendito Consolador. Essa é a sua rádio, Sementes da Boa Nova. A melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Você está na companhia de Mário Mazei, no Fonte Cristalina. Um programa que vai ao ar todos os sábados, às 20 horas. Um oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Não está enxergando bem? Quer renovar os seus óculos ou lente de contato? Então você está no lugar certo. Óptica Julian, levando luz na medida certa para os seus olhos e economia para o seu bolso. Disponibilizamos para você exame optométrico de refração e adaptação de lente de contato. Endereço Rua Jordão Homem da Costa, 110, Centro Ubatuba, São Paulo. Telefone 3832-2367. Visite o site Antidrogas, www.antidrogas.com.br, um site de conscientização sobre o uso de drogas que está há mais de 12 anos no ar. Nosso objetivo é alertar as pessoas sobre como as drogas afetam o organismo e prejudicam a saúde. www.antidrogas.com.br. Estamos aí então retornando para o terceiro bloco, né, do Fonte Cristalina, um programa oferecido pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. No segundo bloco nós tocamos a música Médiuns, né, do Tim e da Vanessa,
E agora, essa música é a música Alívio, também, do Tim e da Vanessa. Maravilhosas, por sinal, né, Sebastião? Muito boas, com muito ensinamento, além da harmonia, muito bom. É isso aí. Eu gostaria de lembrar aos nossos queridos ouvintes, né, que no ano passado, né, nós lançamos aí o Galienos Augustus, do irmão Metelo, que é um livro que fala sobre a ascensão, né, do imperador Galiano e depois, numa segunda parte, aos desdobramentos aí da lei de causa e efeito, já na tetrarquia de Diocleciano. Então é um livro com passagens históricas muito interessantes. E esse ano também nós lançamos aí o Abadia de Aragoça, que também é um romance de época, da época aí dos chamados reis católicos, né? O nosso irmão Metelo sempre nos dá aí mensagens e passagens históricas. Quem quiser nos auxiliar nas nossas obras assistenciais, é só entrar lá no nosso site, www.sementesdaboanova.org/loja, e adquirir lá o livro, e toda a renda é revertida, né, nas nossas obras assistenciais. Bom, nós estamos aí com bastante participação, né, dos nossos ouvintes. A Cláudia está dizendo que estejamos sempre dispostos, né, a acolher. O Marcos, né, está falando o seguinte: como é a preparação para uma nova reencarnação de um espírito que cometeu suicídio? Então vamos para essa pergunta, Sebastião, e depois a gente vai para uma outra pergunta. Sim. É claro que cada caso é um caso, Marcos, mas vamos pegar como exemplo, dentro das próprias obras, vamos pegar, por exemplo, lá no Memórias de um Suicida, o Mário Sobral, só para situar, porque é uma maneira de ilustrar o que ele está dizendo dentro de um planejamento reencarnatório. Então, Mário Sobral, que tinha sua família, tinha amante, quando a amante o trocou por outro mais jovem, que tinha, vamos assim dizer, mais dinheiro, ele, através do esganamento, enforcou-a com as próprias mãos. E depois cometeu suicídio. Recolhido, né, pela equipe de Maria de Nazaré, ele com Camilo, Jerônimo e tantos outros, depois de passar pelas câmeras de retificação, por todos o processo, o estudo que foi feito, então chegou o momento em deles fazerem o seu planejamento reencarnatório. Aqueles que têm condições de participar, que era o caso dele. Então, ele, Mário Sobral, juntamente com os seus benfeitores, com seu anjo da guarda, ali viram qual seria a melhor solução. Mário Sobral, então, fazendo uso da prerrogativa do ensinamento de Jesus, se o teu olho te é causa de queda, arranque-o. Se a tua mão te leva a cometer algum erro, arranque. É preferível você arrancar qualquer um dos membros e ganhar o céu. Então, Mário Sobral, no seu planejamento reencarnatório, ele pede para nascer com as mãos atrofiadas. Ele solicita essa prova. Ele, além de todos os compromissos, além de todo o comprometimento pelo suicídio que ele cometeu, ali ele tem a consciência do que fez. Então ele pede para nascer com as mãos atrofiadas, porque elas foram a causa da sua queda, elas foram a causa da sua encarnação ter terminado desta forma absurda para ele. E ele reencarna. E inclusive, ele reencarna filho da amante. Ela aceita recebê-lo dessa forma, né, dentro de uma idiotia, dentro de uma deformidade. E ele nasce com as mãos assim. Então, é claro, esse é só um exemplo, mas são resgates sempre penosos. Por quê? Geralmente, o suicídio, há sempre um comprometimento com o perispírito. O corpo espiritual, ele é sempre afetado. E existe, para a criatura, a reencarnação, muitos desses processos, às vezes necessitam de tempos, de programação. Dependendo da forma como o suicídio ocorre, a criatura precisa passar por vários processos. Então, às vezes, é abortado com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses, e assim vai, para ele poder refazer o seu perispírito. Mas cada caso é um caso.
Existem relatos numa das casas que nós frequentamos, por exemplo. Então, está lá que uma amiga de um trabalhador, ela se suicidou. E ele, todos os dias, aos domingos, quando ele fazia o evangelho, ele orava, ele pedia por ela, e ele, segundo ele mentalizava uma rosa, né, vermelha, que era entregue a ela. E ele disse que um dia lá, deu uns 3 meses depois, ele disse que sentiu ali, então, a presença daquela rosa vermelha no seu evangelho. Alguém trouxe uma rosa vermelha. E aí veio a orientação de que ela já havia sido socorrida. É claro que aqui não tem o processo, mas para ver que cada caso é um caso. Então, o Vale dos Suicidas, tão temido, esse Vale dos Suicidas que é tratado de uma forma tão pejorativamente, ele é muito mais fruto de um condicionamento do inferno de Dante, que a Ivani Ribeiro usou na novela A Viagem, e o próprio Vale dos Suicidas, porque, na realidade, o Memórias de um Suicida, ele não é um livro, ele não é psicografia. A Ivone Pereira era ela levada em desdobramento a essas regiões, e ali era mostrado a ela todo o desdobramento, todas as consequências. E quando ela retornava ao corpo físico, ela precisava passar essa situação para o papel. Então, cada um do espírito é acolhido e é socorrido de uma forma. Então, existem N casos, mas geralmente precisa passar por esse processo de refazimento do seu perispírito, que é sempre muito tormentoso para os suicidas. A Hebe tem várias perguntas numa só, né? Vamos ver se a gente consegue responder sucintamente. Como se passa na espiritualidade o ímpeto do suicídio? Digo, o que se passa na cabeça do suicida, a transição de estar vivo num segundo após estar desencarnado? Aonde vai ou ficam esses minutos de transição? Há o arrependimento na passagem ou simplesmente a decisão está tomada e ele sabe que fez aquilo e não terá volta? Digo, há o espaço de arrependimento também? São muitas perturbações, né? É a ânsia do saber. Sim. E por isso chama-se esse momento de perturbação, esse momento de transição. Porque a primeira coisa que tem é que aquilo que a solução que ele buscava, ele viu que não encontrou. Então, a dor que ele pensava ter a solução, a dor, pelo contrário, ela simplesmente foi aí potencializada, essa dor. Num primeiro momento, ele não entende como é que pode ele continuar vivo. E, às vezes, como no caso, seja o do Camilo. O Camilo, segundo ele escutava o estampido a todo momento. E os 8 anos que ali ele ficou, o ouvido sangrava. Então, imagina você ouvindo interminantemente ali 24 horas, porque não, porque lá o tempo é outro, né? Mas diariamente, a todo momento, você ouvindo aquele estampido e aquele sangramento, até você ter a conscientização do fato. Então, a criatura não compreende como é que pode ele estar vivo se ele próprio tirou a sua vida. Como que ele pode continuar? E muitos, esse estado de perturbação vai anos, às vezes até séculos, em alguns livros, alguns relatos do Hermínio Correia de Miranda, né, ele fala que às vezes vai séculos as pessoas nessa situação. Então, esse momento de perturbação, ele é muito doloroso. E mesmo após socorrido, no caso, a pessoa, quando lembra, ela volta. Se todos lembrarem do André Luiz, lá no filme O Nosso Lar, que retratou o filme, quando ele retrata André Luiz já socorrido, já no nosso lar, quando ele retorna ao seu lar, ao se deparar com um novo companheiro, a sua antiga esposa, né, sua ex-esposa, vamos assim dizer, imediatamente ele é conduzido via pensamento lá na região umbralina onde ele estava. Então, o pensamento, ele é interminantemente, ele não para. Então, a criatura fica vivenciando a mesma situação o tempo todo.
até enquanto que se cumpra. O esgotamento que se fala do fluido vital, que é importantíssimo, dependendo do conhecimento, dependendo do grau de moralidade, aí é levado em conta as circunstâncias que levaram a criatura a desertar da vida desta forma. Mas enquanto estiver esse fluido vital latente ainda, isso vai trazer à criatura perturbação assim de várias, é quase indefinível, é inanarrável para todos nós, porque cada espírito conta de uma forma, porque as experiências são únicas, não existe, a única coisa comum que tem é que eles dizem, a porta que eles buscavam era a porta do engano, a solução que eles buscavam, hoje eles entendem que foi agravado. Por quê? Quando eles, passado esse primeiro impacto da perturbação, muitos deles, inferiorizados, vêm sem permissão, ainda apegados à matéria, retornam aos seus núcleos familiares. E ao se deparar com o desdobramento, com o agravamento, as consequências do ato que eles cometeram, isso potencializa ainda mais o seu sofrimento. E aí é que vem o arrependimento. Aí começa a haver muito mais pelo fato de eles estarem vendo as consequências, o arrependimento vem muito mais pelo sofrimento causado aos outros do que a si próprio. Mas a misericórdia divina vai sempre socorrer. Basta ali um momento, basta um reflexo de ajuda, de auxílio, de oração, para que a misericórdia divina possa alcançar a todos. Entrou na nossa sala a Patrícia Dias, te dando aí para a prima, né? Deve ser a tua prima, Elisa. Boa noite para você. Boa noite. Bom, vamos seguir em frente aí com a nossa pergunta. Vamos lá, próxima, Elisa, por favor. Vamos. Quais, nesse caso, as consequências de tal ato? Uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. E lembrando o ato, né, é ele ter tirado a vida, mesmo que em breves momentos antes dela ser extinguida. Sim. E aí, Sebastião, o que você pode nos falar a respeito disso? Nesse caso, é mais esses completistas. Aí a gente entende a situação. Porque a pessoa vive uma vida inteira, passa, às vezes, toda uma existência de provações, passa todo ele aí sentindo, né, todas as dificuldades, todos os tormentos de uma vida física. E ao se aproximar o seu retorno, então vamos assim dizer, Deus não precisa provar, né? Deus não precisa que ninguém prove nada a ele. Jesus não cobra de nós, não exige de nenhum de nós provas. Mas no momento em que aquela seria ali para nós, o verdadeira mostra de que nós cumprimos os desígnios para nós divinos. Então, muitas pessoas ali sucumbem. Muitas pessoas estou cansada de viver. Ou então, como diz, já estou naquele momento, aquela doença, que é o mais comum, aquela doença incurável, aquela doença que provoca dor, aquela doença onde muitas vezes, as criaturas olham muito mais os familiares, todo o sacrifício dos familiares para poder dar a eles uma dignidade. Então, nesse momento, é melhor que assim seja, vou abreviar, já vai morrer mesmo? Então, vamos que seja assim. Sim, terá consequências. Por quê? Porque terá consequências para o espírito e para todos aqueles que participaram do ato. Então, o chamado cúmplice. Então, se nós não somos Deus, se nós estamos aqui para colaborar, o que nós temos em mãos? O que está ao nosso alcance para aliviar a dor desta criatura? Às vezes, o que ela precisa é de uma palavra. Às vezes, o que ela precisa é somente de um olhar, de compreensão, de um gesto. Então, tenhamos paciência,
vamos desenvolver em nós a tolerância, vamos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. E se de repente esses 5 minutos é tudo que a criatura precisa para se arrepender. Esses 5 minutos é aquele lampejo de consciência que a pessoa tem de um fato que ele cometeu. E ali naquele momento, 5 minutos que ele vai ter ali de conversa com o Criador, de conversa com o Cristo, esse arrependimento sincero, então é o suficiente. E lá vamos nós abreviar? Não. Tenhamos para com os nossos irmãos essa indulgência, sejamos exigentes conosco, mas com os nossos irmãos, somente Deus pode definir dia e horário, ninguém de nós. O próprio Cristo disse isso: não sabeis quando o Senhor da vinha virá, mas estejamos todos atentos. Ao amanhã, deixamos que as aflições do amanhã por si só se bastam, mas hoje procuramos servir, procuramos ser a ferramenta que salva, procuramos ser o amor que liberta, procuremos ser a fé que transforma. É isso que o Cristo espera de cada um de nós. Tem muitas perguntas aí, mas a gente precisa andar, né? O bonde tem que andar. Vamos para os nossos comerciais e a gente retorna já já, tá certo? Solar, orbe terceiro ex-nave de águas e terras e fogos e ares e homens, mundo escola sob o vento da vida evolui. Contra o mal que se oculta, anjos meninos são livres para escolher. Todos têm o seu destino e o seu tempo de chegar. Divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro, e após pranto de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. Divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro, e após pranto de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. Mundo escola, e os grãos maduros já vão germinar. Pela aprendida humildade, na rotação, translação do amor, tu serás. Bendita esfera da vida, universidade da paz. A mão divina vem
após pranto de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro, e após pranto de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. A Rádio Sementes da Boa Nova é mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Você está na companhia de Mário Mazei, no Fonte Cristalina, um programa que vai ao ar todos os sábados, às 20 horas. Um oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Não está enxergando bem? Quer renovar os seus óculos ou lente de contato? Então você está no lugar certo. Óptica Julian, levando luz na medida certa para os seus olhos e economia para o seu bolso. Disponibilizamos para você exame optométrico de refração e adaptação de lente de contato. Endereço Rua Jordão Homem da Costa, 110, Centro, Ubatuba, São Paulo. Telefone 3832-2367. Dica de saúde. Em Portugal, 1 em cada 2.000 habitantes morre anualmente devido à doença crônica do fígado e cirrose, correspondendo a cerca de 5.000 mortos por ano. Um lamentável segundo lugar europeu, logo atrás da França. Então estamos aí retornando para o quarto bloco, né, do Fonte Cristalina. Nós escutamos a música Mundo Escola, essa maravilhosa dupla, né, Tim e Vanessa. Eu estou tentando já há um bom tempo trazer eles aqui no Fonte Cristalina, já mandei um monte de e-mail lá para o site deles, mas é difícil. Se um dia, né, alguém deles estiver escutando aí e quiser fazer essa ponte, o Fonte Cristalina vai ficar muito agradecido, porque realmente é uma dupla fantástica, né? As composições, as letras, enfim, né? Também a voz, né, deles são muito boas. Sim. Bom, gente, vamos em frente, né? Já temos só mais um pouquinho de tempo aí. Vamos para a próxima pergunta, Elisa, por favor? Vamos. Questão 954. Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Não há culpabilidade em não havendo intenção ou consequência perfeita da prática do mal. Essa resposta aparentemente simples, né, Sebastião, mas ela é bem complexa, né? Eu queria que você também me desse um exemplo prático disso aí que ele está falando, para as pessoas poderem visualizar, né, a ideia do que ele está querendo perguntar ali. Ele está fazendo um paralelo da culpa, né? Aquela pessoa, se nós olharmos, ele está fazendo uma referência lá da primeira pergunta. A culpabilidade do ato. Muitas vezes a pessoa tem a intenção, seja por sugestão, seja por influência, seja por algo momentâneo, seja por uma emoção. Então, você tem a indução. Se você, de repente, de uma forma ou de outra, contribuiu, induziu para que a criatura fosse levada a esse ato extremo. Então, a culpa sempre vai ter, né? O pessoal aí do direito aí que me perdoe, mas me parece que é feminino. As atenuantes e os agravantes da situação. Então, por isso é muito importante, por isso nós não podemos, a doutrina espírita, ela não fecha a questão.
Então, quando nós dizemos, tem um vale dos suicidas, automaticamente colocamos todas as criaturas lá. E sabemos que essa situação, esse vale, ele não é um local geográfico, ele não é um local circunscrito que está ali, é um estado de consciência. Então, a criatura que tenha consciência do seu ato, aquela criatura que tem conhecimento, é claro que o peso para ela será maior. Então, não é o castigo, o que ele vai sofrer exatamente por conhecer. Aquela pessoa que desconhece. Então, quando você comete um ato falho, porque você não tem conhecimento do que está acontecendo, é uma coisa. Quando você tem conhecimento e mesmo assim você faz, então a carga é maior, o ônus é maior para isso. Tem um fato que é contado num livrinho pequenininho chamado Contos Árabes dessa e doutra vida. Então, a criatura vem querendo vender um relógio que é de ouro, R$5.000, vale R$5.000, mas ele precisa de 500 e está querendo vender. Então, a criatura vai lá e compra porque é de 500. Aí depois, chegando em casa, ele descobre que é falso aquilo lá. Aí procura o juiz. Aí o juiz vai falar o quê? Mas ele tentou tirar vantagem dessa situação. Então, é essa culpabilidade. Se ele valia 5.000 e ele pagou 500, ele estava querendo tirar vantagem. O outro, por outro lado, ele cometeu um engano, mas era por necessidade. Por exemplo, se era para alimentar a família, os filhos que estavam famintos, se era por esta situação, a necessidade que ele estava passando. Então, o logro, a situação em que essa mentira, é mais ou menos aquilo que está lá do mordomo infiel, que está na parábola de Jesus. Não é que Jesus está aprovando o ato ilícito, ele está vendo a situação em que isso foi envolvido. Então, a culpabilidade em relação ao suicídio, nós podemos traduzir por conhecimento. Então, quanto mais conhecimento, mais sabedoria. Se você tem sabedoria, você tem responsabilidade. A responsabilidade leva a um comprometimento do que aquele que simplesmente está pensando em aliviar a sua dor e aliviar o seu sofrimento. Então, é preciso levar em conta. É a hora de nós aplicarmos a misericórdia divina através da consolação. Para fechar essa questão aí, Sebastião, me diz uma coisa, os esportes radicais poderia ser enquadrado nessa resposta ou não? Então, veja bem, aí que está. Em sala de aula, isso é muito comum, e eles usam do chamado aí porque foi um ídolo. Quando você tem um esporte de risco, como foi o caso do Senna, todo mundo pergunta, é um suicídio inconsciente? Ele entrou, é um esporte. Ele não entrou no esporte para morrer. Ele não entrou no esporte, ele não está naquela competição procurando o suicídio. Tem risco? Como tem risco? Se nós sairmos para ir na farmácia buscar um medicamento, para ir até a padaria buscar o pão, temos risco, porque tem motoristas imprudentes, tem carros em má conservação, as ruas estão, às vezes, cheias de buracos e de outras coisas. Então, ninguém vai na padaria para morrer. A mesma coisa são esses esportes radicais, os trabalhos, muitas das profissões aí são consideradas de risco. Então, eles estão lá, sim, mas não é considerado. Então, aconteceu, mas não porque eles estavam procurando abreviar a sua vida. Faz parte daquela situação em que eles estão envolvidos. Faz parte do seu planejamento reencarnatório. Eles escolheram o gênero, eles escolheram, mas não a forma, não o dia e o momento. Culpabilidade seria esse o exemplo mais prático para a gente colocar. O nosso irmão Elias de Oliveira, né, que é lá do CEL, que é o Centro Espírita Esperança de Luz, da Califórnia da Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Abraço para você, meu irmão, acompanhando aí os nossos estudos. Bom, gente, tá uma peninha, mas nós vamos ter que encerrar aqui, né? Parece que o tempo voa quando o Sebastião está junto com a gente. Bondade. Elias,
Você quer falar mais alguma coisa, Sebastião? Não, só quero mesmo agradecer a todos. Agradecer mais uma vez o convite, a Elisa, pelas vibrações amorosas, que muito nos ajudaram, muito contribuíram, todos os internautas, todos os nossos ouvintes aí. É sempre um prazer, é sempre uma alegria, e que todos nós possamos aí continuar esta busca de sermos aí ferramentas úteis e instrumentos a serviço do bem e do amor. Que nós possamos servir para aprender a amar, para que amando possamos sempre melhor servir. E servir ao Evangelho, junto a irmãos e companheiros, como esta equipe bendita da rádio, das Sementes do Boa Nova, isso vem muito nos agregar. Quantas vidas tivermos, a gratidão será eterna, pela oportunidade bendita de caminhar ao vosso lado. Nós é que agradecemos a sua augusta presença. Bom, Elisa, por favor, você pode fazer a nossa prece de encerramento? Vamos lá. Ainda em sintonia com o plano maior, agradecemos a Deus nosso Pai, Jesus nosso mestre e guia, aos nossos mentores e benfeitores deste trabalho, por mais esta oportunidade de aprendizado. Que possamos nos sentir revigorados e repletos de amor, paz e serenidade. Vamos neste momento vibrar, emanar energias de paz, amor e fraternidade ao nosso planeta que passa por tão grande prova. Vibremos pelos nossos governantes, que sejam sempre intuídos, amparados e guiados a fazer o bem coletivo. Vibremos por todos os trabalhadores que estão na linha de frente nesta pandemia, assim como por todos aqueles que se colocam à frente das situações calamitosas, que sejam amparados e sustentados com muito amor. Vibremos por todos aqueles que sofrem perseguição, seja por raça, gênero ou religião, que possam se sentir envolvidos por teu amor. Vibremos por nossos irmãos que enfrentam problemas com as drogas, ou qualquer tipo de vício que possam se libertar. Vibremos por nossos irmãos que estão enfermos, nos leitos dos hospitais, que possam ser amparados e revigorados. Vibremos por nossos irmãos que estão nos presídios, nos asilos, orfanatos, por nossos irmãos que vivem nas ruas, que todos sejam amparados e envolvidos com todo o amor. Vibremos por esta casa, Centro Espírita Joana de Ângeles e seus trabalhadores, para que continuem firmes no propósito de servir a Jesus, auxiliando encarnados e desencarnados. Vibremos por nossos familiares, amparando a cada um com muito amor e serenidade. Vibremos por nossos entes queridos que já desencarnaram e continuem sua caminhada rumo à luz, amparados pelo entendimento de que a vida continua. E pedimos, Senhor, por nós mesmos, que sejamos amparados e fortalecidos, para sempre estarmos focados no propósito de perceber e aproveitar todas as oportunidades de aprendizado, e assim teremos no caminho rumo à evolução. Senhor Jesus, envolva-nos com teu manto de luz. E vamos agora finalizar com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, o Fonte Cristalina, infelizmente, vai chegando ao fim, né? Agradecemos imensamente a presença do Sebastião, que já está ficando nosso sócio aqui, graças a Deus. Né? Obrigado. Estaremos sempre te convidando aí, Sebastião, quando você puder, né? Por favor, esteja sempre conosco aí. Sempre à disposição. Sempre que chamar, aqui estaremos. E também obrigado a Elisinha, minha querida, pela sua participação, que é sempre um prazer aí estar junto com vocês, tá bom, gente? E os nossos internautas têm aí um ótimo resto de fim de semana e uma semana vindoura com muita saúde, muita alegria, muito estudo e trabalho, tá certo? Trabalho no bem.
que é o que mais importa para nós. É óbvio que nós temos que comer, beber, né, pagar as nossas contas, mas não esqueçamos jamais que somos espíritos imortais e quando nós chegarmos lá do lado de lá, nós temos que reportar sobre as nossas ações e as nossas atividades em torno da causa do Cristo. Mais uma vez, Sebastião, muito obrigado, né? Se quiser falar aí as suas palavras finais, fique à vontade. Que onde nós estivermos, vamos sempre agradecer a Deus a oportunidade bendita. Viajores da eternidade que todos nós somos todos responsáveis por todos. Lembre-se, digam eu te amo, perdoe, sorria, olhe o sorriso de uma criança, olhe a flor que desabrocha, olhe para o alto. Nós não vamos enxergar Deus, mas com certeza Ele, o Pai, vai saber que nós sabemos onde Ele está. Busquemos em Jesus o conforto, busquemos em Jesus o pão que nos alimenta. E ao olharmos para os nossos irmãos e companheiros, tenhamos para com eles a indulgência de saber que todos nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para servir. Nós somos guiados e orientados pela voz do nosso pastor. E que esta casa bendita, aí da Joana de Ângeles, Centro Espírito Joana de Ângeles, possa continuar a ser essa luz, essa referência para todos os irmãos desta cidade querida. Um abraço fraterno e um beijo no coração de todos. Isso aí. Elisinha, suas palavras finais? Só queria agradecer por mais essa oportunidade, que às vezes a gente esquece, né, um pouco do propósito da gente estar aqui. Esse trabalho ajuda a gente a relembrar e a focar mais no que realmente importa. É isso aí, gente. Então, um abração, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.